Eu vou falar porque depois, quando acabar o culto, as pessoas vão falar: pastor, você não falou. Já está sabendo, né? Graça e paz, irmãos, que a alegria da salvação esteja contagiando os nossos corações nessa noite, nesse culto alegre e festivo ao Senhor. Estamos aqui para dar o nosso melhor ao nosso Deus, por isso nós estamos felizes de estarmos na casa do nosso Deus. O tema, irmãos, que eu gostaria de estar propondo para os irmãos nessa nossa mensagem é: não foque no retrovisor. Mas antes de falar para não focar no retrovisor, nosso querido pastor Renato não está conosco porque ele foi celebrar o casamento dos nossos queridos irmãos Diego e Thaís lá em Goiânia, né? Lá em Goiânia, por isso que ele não está aqui conosco hoje. Mas, irmãos, então, não foque no retrovisor, eis o tema da mensagem desta noite. Possivelmente, você conhece aquela frase assim, tipo: nossa, naquele tempo que era bom. Ou talvez aquela frase assim: que saudade. Que saudade daquele tempo. Ou ainda: naquele tempo, pastor, tudo era perfeito, tudo funcionava. Possivelmente você já deve ter ouvido essa frase, ou talvez você já deve ter até falado essa frase, ou alguma coisa semelhante dessa forma. E vou falar para você: tem problema nenhum, sem problema. Não tem problema. O problema existe, irmãos, quando nós falamos isso com um saudosismo exacerbado, quando nós trazemos comparações do passado com o presente que não cabe. Aí realmente é complicado. Sabe por quê? Não tem como voltar no passado. Não tem como voltar no passado. E aí, meu querido, se você ficar preso no passado, o que acontece? Você não consegue viver o presente que Deus está te dando. Tampouco você consegue planejar com sabedoria o futuro. E não dá para ficar focado no retrovisor da vida. E prestem atenção que eu estou utilizando a palavra focado. Eu não estou falando para você olhar no retrovisor, não, né? A gente vai ver mais para frente que quem dirige sabe que é importantíssimo olhar no retrovisor. Mas não dá para ficar olhando, focado no retrovisor. E aí eu vou contar uma história para vocês, que vocês vão entender bem o que eu estou querendo dizer. Havia uma cidade que tinha um alto índice de colisões traseiras. E aí o motorista prudente, o que ele fez? Eu vou levar uma batida, vou marcar a minha traseira do meu carro novinho, vão não, eu vou ficar focado aqui no retrovisor, e eu quero ver quem vai bater na minha traseira. Eu não vou entrar para a estatística. Queridos, ele pegou o carro e começou a dirigir focado no retrovisor. Focado no retrovisor, retrovisor. Quando, de repente, o que aconteceu? Bateu no carro da frente. Eu acho que foi um meio misto. Acho que eu ouvi dos dois lados. Bateu no carro da frente, porque ele ficou tão focado no retrovisor que ele esqueceu do principal, irmãos, que é olhar para frente. E é isso que nós vamos conversar um pouquinho hoje. Dá para olhar para trás? Sem problema. Mas não dá para ficar focado no retrovisor da vida. Então, irmãos, quero te encorajar a você olhar para frente. Quero te encorajar a você olhar para os planos de Deus para a sua vida, os planos de Deus para a sua família, para o seu trabalho, para a sua igreja. Então, abra, por favor, a sua Bíblia em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 10. Eclesiastes, capítulo 7, versículo 10. Danilo, você consegue botar para mim aí?
Irmãos, diz assim, Eclesiastes capítulo 7, versículo 10, justamente. Diz assim: não diga, porque os dias do passado foram melhores do que os de hoje, pois não é sábio fazer esse tipo de pergunta. Irmãos, não é sábio fazer esse tipo de pergunta. Salomão, ele faz um questionamento, e ele diz para nós não fazermos esse questionamento, e ele traz uma resposta bem simples, concordam? Não é sábio. E quando eu li, eu falei assim, meu Deus, preciso estudar, né? Porque, poxa vida, por que não é sábio? Por que não é sábio? Né? E é justamente isso que a gente vai conversar um pouquinho. Por que não é sábio fazer essa pergunta? Por que os dias do passado foram melhores do que o de hoje? Esse questionamento, irmãos, ele deve ser pensado pelo seguinte: será mesmo que os dias do passado foram melhores do que o de hoje? Será mesmo? Ou será que hoje, quando nós encontramos alguma dificuldade, dá aquela saudadezinha das coisas pretéritas, e você fala assim, como era bom assim. Nós devemos analisar com carinho essas realidades. Será mesmo que os dias do passado foram melhores do que hoje? E aí, irmãos, Moody, em seu comentário, ele sugere uma coisa muito interessante e simples para nós entendermos. Ele fala o seguinte: ele sugere nós darmos uma segunda olhada com calma no passado e no presente antes de fazer esse questionamento. Então, antes de você, como era bom, como era perfeito, tudo dava certo, talvez seja necessário você pensar com carinho. Será mesmo que no passado tudo dava certo? Será que no passado era essa bênção maravilhosa que nós pensamos? Ou será, talvez, que o passado também guardava as suas dificuldades? E aí, irmãos, analisando com calma, a gente vai ver que no passado também aconteceram coisas muito ruins. Estava conversando com a minha esposa e fiz um exercício. Olhei para trás e eu falei assim, pois é, né, amor? Aconteceu isso, aconteceu aquilo. Quantas coisas que nós já superamos no nosso passado. E às vezes, se você não prestar atenção, você pensa que o seu passado só é feito de glória. Mas não é verdade. Ao mesmo tempo, você precisa analisar o presente. Será que o presente é tão ruim assim que motiva você a olhar para trás, a desejar as coisas lá do passado? Por isso, siga o conselho de Moody. Dê uma segunda olhada com mais calma. E fazer esse questionamento, irmãos, ele não é sábio porque ele revela um descontentamento, se você olhar com carinho. Porque os dias do passado foram melhores do que o de hoje. Talvez revele um descontentamento na sua vida. A versão King James é bem legal, eu trouxe para vocês. Você pode ler junto comigo na versão King James? Não? Tá ok. Eu vou ler para os irmãos então, não tem problema. Ela diz assim: não murmures, porque os dias do passado foram tão melhores do que os dias de hoje, porquanto não é inteligente levantar esse tipo de questionamento. E nessa mesma linha de não murmurar, olha o que a Bíblia, a Mensagem diz.
Poxa vida, não entrou mesmo o PowerPoint? Preparei com tanto carinho, tinha até foto. Brincadeira, irmãos. Foto não tinha, não cheguei nesse estágio ainda não. Mas os versículos bíblicos eu estou tentando colocar para a gente ler junto, né? Que acho que interagem, né? Às vezes, quando você piscou o olho, tem que ler, você dá aquela acordadinha, né? É bênção. Mas eu vou ler para vocês a mensagem, que diz assim: pare de chorar, lembrando-se dos velhos tempos. Nenhum sábio faria isso. Nenhum sábio faria isso. E é muito interessante que, numa versão, ele fala assim: para de chorar, chorão. Na outra, ele fala assim: para de reclamar. Está vendo o descontentamento? Está conseguindo enxergar que quando você fala isso é porque tem alguma coisa na sua vida que você não está se alegrando? E aí, naturalmente, você começa a lembrar dos velhos tempos. E aí, irmãos, eu quero dizer para você que nós precisamos ter o contentamento do Senhor na nossa vida. Buscar a felicidade no Senhor. E aí, Paulo nos orienta a algo muito interessante, lá em Timóteo, capítulo 6, versículo 8. Será que pastor Mauro, será que o pessoal está craque em abrir Bíblia? Tá? Será que eles conseguem ainda? Ou será que eles estão mal acostumados? Será que alguém já achou, irmãos? Que aí eu dá tempo de eu beber água. Barulhinho de papel, ó. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 8. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 8. Ele diz assim: portanto, se temos alimento e roupa, estejamos contentes. Olha, irmãos, você tem roupa, você tem alimento, em outras palavras, você tem o básico da vida, então se alegre, irmãos. Pare de chorar, pare de reclamar, né? E vou falar uma coisa, eu não vou pedir para levantar a mão não, hein? Mas eu acho que seria unânime se eu perguntasse para quem está aqui no auditório: quem tem mais do que roupa e alimento? Eu acho que todo mundo iria levantar a mão. Você está vendo como você está reclamando de barriga cheia? Está vendo como está chorando à toa? Ó, preste atenção, porque graças a Deus não sou eu que estou falando, né? É a palavra de Deus que está falando do que nós devemos nos contentar, nos alegrar. Irmãos, nosso Deus é gracioso, Ele tem nos dado muitas coisas, e aí nós precisamos deixar de ficar focados no passado, precisamos parar de ficar presos no passado e viver o que o Senhor tem para nós hoje, as coisas de hoje, com um coração alegre e festivo. E aí, o segredo do contentamento está em olhar para a nossa família, para o dinheiro que nós temos na conta do banco, não é isso? Não é não? Está doido? Não é não, gente? O nosso contentamento não está na família, não está no valor do banco, o nosso contentamento está no Senhor. Ele é o único que pode nos satisfazer perfeitamente. Eu amo a minha família, mas a minha família não é perfeita. Vou falar para você, amo o meu carro 2015. Me leva bem para tudo quanto é lugar, é econômico. Mas ele não é perfeito. E se nós ficarmos concentrados nas coisas materiais ou nas pessoas, sempre vamos ter algo para... Ai, como era bom no passado. Simplesmente porque as pessoas não são perfeitas. Mas se nós nos dedicarmos a buscarmos ao Senhor, buscarmos a nossa alegria no Senhor, aí sim será diferente. Temos que buscar o nosso contentamento no Senhor. Um segundo motivo, irmãos, de não ser sábio, perguntar por que os dias do passado foram melhores do que de hoje, é que esse questionamento,
ele gera uma falsa percepção da realidade. Olha que interessante. Ficar com esse saudosismo do passado, ficar pensando isso tudo, é falsa percepção da realidade. E aí, para quem gosta, o John MacArthur, ele diz o seguinte: é fácil perder a noção da realidade em meio aos problemas e insatisfações. Vou repetir, hein? É fácil perder a noção da realidade em meio aos problemas e às insatisfações. Sabe por quê? Se está tudo bem, ô glória, como disseram hoje de manhã, é só vitória. Vamos para frente, vamos avançar, porque foguete não dá ré. É sempre assim quando tudo está bom. Agora, se acontecem coisas que nos desagradam, é natural a gente, com a nossa insatisfação, começar a olhar para trás, começar a querer as coisas do passado, né? E é interessante que quando a gente olha para trás, como eu já disse, a gente só olha para as coisas boas, né? E aí vocês vão entender a falsa percepção da realidade com o exemplo que eu vou dar para vocês, que está lá em Êxodo, capítulo 16, versículo 3. Êxodo, capítulo 16, versículo 3. Podem abrir, porque o PowerPoint ali não deu certo, não. Êxodo, capítulo 16, versículo 3. Êxodo, capítulo 16, versículo 13. Versículo 3. Diz assim: disseram-lhes os israelitas: quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá nós sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade, mas vocês nos trouxeram a este deserto para fazer morrer de fome toda a multidão. Irmãos, vocês estão conseguindo entender a falsa percepção da realidade desse pessoal aqui que está falando? Eles eram o quê, irmãos? Escravos. Eles eram escravos e eles estavam olhando para trás, desejando o passado. Como assim? Como assim? Como que alguém que é escravo deseja voltar à escravidão? Mas sabe o que acontece, irmãos? Como eles estavam olhando ali com relação ao problema, a falta de alimento, eles quiseram voltar para trás. E aí é interessante, porque o Egito, de fato, permitia que eles se alimentassem bem. Só que os escravos tinham alimentação boa? Tinha, verdade. Mas também tinha trabalho forçado, mas também tinha açoite, mas também tinha tortura, mas também tinha uma porção de coisas típico de quem é escravo. Mas ainda assim, em virtude da dificuldade que eles fizeram, eu quero olhar para trás. Eles quiseram olhar para trás. Na primeira dificuldade, eles ficaram cegos, completamente cegos. E aí, meu querido irmão, vigia. Vigia, porque se bobear, você está agindo igualzinho o povo lá do Egito. Deus fez uma promessa para você de uma terra maravilhosa e na primeira circunstância, na primeira negativa, no primeiro problema, você, não, eu quero voltar. Precisamos vigiar, meus irmãos. Porque quando nós estamos em situações difíceis, talvez seja fácil olhar para trás só para as coisas boas e esquecermos de tantas coisas ruins que nós vivemos no passado. Por isso, não deixe, meu irmão, não deixe que as dificuldades seguem a sua vida, tá? E é aquela situação, não fique focado no retrovisor. Se for necessário, dê uma olhadinha, mas se ficar focado no retrovisor, não vai dar certo. Olhe para frente, olhe para Cristo, olhe para as promessas que o Senhor tem para as nossas vidas. Quais promessas?
está aí nas suas mãos, a palavra de Deus. Quer descobrir? Leia a palavra de Deus. Venha na escola bíblica dominical, 9 horas. Né? Nossa igreja está maravilhosa, várias classes expondo os textos bíblicos. Só texto bíblico. É uma bênção. Você vai ter a oportunidade de descobrir essas promessas que o Senhor tem para você. O povo tinha a promessa maravilhosa da terra, mas preferiu olhar para trás. Que não seja assim na nossa vida. A terceira, irmãos, o terceiro motivo que eu encontro aqui, que não é sábio ficar se perguntando por que os dias do passado foram melhores do que de hoje, é que essa pergunta, querido, ele pode revelar uma fuga da realidade. Como assim, pastor? Olha o que diz o William MacDonald. Ele diz o seguinte: ficar pensando nos bons tempos e velhos tempos é um indício de quem procura escapar do presente. Então, se você ficar olhando para trás, como era bom, é porque você está tentando fugir de alguma dificuldade que você está vivendo. E eu vou te perguntar, tem como fugir das dificuldades olhando para trás? Tem não. Não tem como não. Esse negócio, nossa, como era bom, como eu era feliz, essa nostalgia, irmãos, não vai te ajudar em nada a resolver a dificuldade que talvez você possa estar passando, que esteja motivando você a ficar olhando para trás. E aí, irmãos, é tão complicado que essa nostalgia, ela simplesmente vai te ajudar a esquecer momentaneamente. Quando você começa a pensar, como era bom, e aí se deixar, irmãos, quem nunca fez isso? Quem nunca olhou para trás com esse sentimento de nostalgia? Né? Eu acho que todo mundo, a maioria. E realmente ele nos leva para um pensamento assim, gostoso. Vivemos algo gostoso no passado. Mas esse sentimento, irmãos, em nada vai nos ajudar. E ele beira como se fosse uma droga. Momentaneamente, ele te dá um descanso. Mas esse descanso não te ajuda em nada. Pelo contrário, só prejudica, porque não é sábio ficar fazendo essa pergunta, conforme Salomão nos orienta. Por isso, querido, não tem como fugir da realidade. O passado não vai voltar. Por mais que você ame algo no passado, ele não vai voltar. Simplesmente porque ele passou. Ele passou. Além dele ter passado, irmãos, eu quero dizer o seguinte: as circunstâncias são diferentes, as pessoas são diferentes, os lugares são diferentes, tudo muda. Então não tem como voltar ao passado. E ao invés de fugir do problema, que tal colocar os seus dons e talentos nas mãos do Senhor? Que tal você falar para Deus: Senhor, eu estou insatisfeito com isso que está acontecendo, mas como que eu posso resolver essa situação? Porque fugir não vai adiantar. Fugir não vai adiantar. Então, tenha coragem, né? Seja corajoso e coloque as suas mãos diante do Senhor. Coloque a sua vida diante do Senhor, para que Ele use a sua vida poderosamente. O último ponto, irmãos, que eu gostaria de compartilhar com vocês, é que não é sábio perguntar por que os dias do passado foram melhores do que hoje, porque você acaba perdendo as oportunidades do presente. Não é sábio fazer essa pergunta, porque você acaba perdendo as oportunidades do presente. O nosso tempo, irmãos, ele é dividido no passado, no presente e no futuro.
O passado, como o próprio nome nos ensina, já passou, ficou lá atrás, né? E são outros tempos, outros tempos. Eu acho que todos nós guardamos um carinho muito especial pela igreja que nos alcançou para Cristo, não é? Eu acho que todos nós guardamos um carinho assim muito, muito especial. Há um tempo atrás eu fui à igreja que eu me converti. Quando eu olhei, eu falei assim, meu Deus, cadê a minha igreja? Cadê a minha igreja? Eram outras pessoas. O templo estava igualzinho, algumas melhorias muito boas, mas eu conheço aquele, aquela lá também conheço, aquele e aquele. E é novo também. Cadê a minha igreja, queridos? A gente guarda esse carinho tão grande e devemos guardar sim. Ore pela igreja que você se converteu, peça que o Senhor continue sustentando o pastor que está lá, ou os pastores, o ministério, mas aquela igreja que você viveu no passado, nunca vai ser igual, nunca vai ser igual, simplesmente porque são outras pessoas, outros pastores, uma outra realidade. Então, nós não podemos perder a oportunidade do presente. Ao mesmo tempo, quando nós olhamos para o futuro, não tem como, irmãos, vivermos o futuro. Por mais que, infelizmente, muitas pessoas queiram viver o futuro, né? E tenham aquela gastura da ansiedade, né? Não tem como viver o futuro, tem que esperar. Não tem como viver o futuro. Você necessariamente tem que esperar. E o que sobra para você viver? O presente. E o presente é tão interessante que o presente corresponde ao tempo hoje, mas também corresponde a um presente que Deus te dá. E como que você tem desfrutado desse presente que o Senhor tem te dado? Você está olhando para o retrovisor e preso no retrovisor? Ou talvez você está vivendo a ansiedade, querendo viver as coisas do futuro, que não tem como também? O negócio, irmãos, é nós vivermos o presente, essa grande dádiva que o Senhor nos deu. E quando eu digo para viver o presente, irmãos, eu estou dizendo para você viver inclusive as dificuldades. O pastor está louco. Pega o microfone da mão dele, só pode estar louco. Como que o pastor está falando para eu viver os meus problemas? Em outras palavras, desfrutar dos meus problemas. Nós cantamos ainda há pouco. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. A grande questão, irmãos, que quando nós passamos pelo problema, a gente talvez não pensa muito assim, eu acho que Deus quer fazer alguma coisa na minha vida. Eu acho que Deus quer me moldar de alguma forma. Deus tem um propósito com essa dificuldade. A grande questão, irmãos, quando nós estamos vivendo as dificuldades, tudo que nós queremos é nos livrar dela. Tomara que acabe. Mas acredite, irmãos, o presente de Deus para as nossas vidas, ele está tanto nas coisas boas, como também nas dificuldades que nos moldam. Olhe para trás agora, dê uma olhadinha no retrovisor da vida. Tá? Não é a focar não, hein? Só uma olhadinha. Olhe para trás e lembre-se de algumas dificuldades que você já passou. Com certeza o tornou uma pessoa mais semelhante a Cristo. Um pai melhor, um filho obediente, um adolescente, um jovem mais estudioso e por aí vai. Porque até mesmo as dificuldades do hoje é algo que nos torna mais semelhantes ao Senhor. Por isso, não se esqueça de Romanos 8, 28. Diz o que mesmo? Isso mesmo, Roberto. Não é? O que diz lá em Romanos 8, 28? Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você grifou o todas?
Se são todas as coisas, irmãos, são todas as coisas. O grande mistério é que nós não temos a explicação para todas as coisas. Possivelmente alguma coisa aconteceu na sua vida também, que você não tem a explicação. Você não sabe por que você passou isso. Mas se a palavra de Deus está dizendo que são todas as coisas que cooperam para o nosso bem, todas as coisas cooperam para o nosso bem. E aí, ou você crer nessa palavra que está na Bíblia, ou você não crê. Eu tenho preferido crer e esperar em Deus, que nessa vida ou na outra vida, se for da vontade de Deus, Ele vai expor. Lembra, Léo? Aquilo? Foi por causa disso. E eu tenho certeza que eu vou glorificar ao Senhor. Mas como assim? Agora me fugiu a memória onde está o versículo, mas Jesus diz assim: se vocês que são pais humanos sabem dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial que está no céu. Aproveitar que o B não está aqui, mas se deixar, irmãos, Ele quer pirulito todos os dias, todas as horas. E é interessante que eu poderia comprar um saco de pirulito para ele, falar, toma. Só que eu não dou, porque isso não é bom para ele. E lá em casa o pirulito é só no final de semana. Só no final de semana. Aqui, ó, toma o seu pirulito. Me dá mais um. Não, já ganhou o seu pirulito. Agora é só amanhã. E aí Deus fala comigo assim, Léo, tem hora que você é igual B. Você quer saco de pirulito todo dia. E quantas vezes nós não somos assim também, irmãos? Quantas vezes que se deixasse a gente queria comer, né, os pirulitos espirituais, se eu pudesse dizer assim. Mas Deus não nos dá, porque Ele sabe o que é o melhor para nós. Por isso, querido, pare de focar no retrovisor. Foque no Senhor, olhe para o Senhor e olhe para as suas bênçãos. Você pode abrir a sua Bíblia aí em Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14. Diz assim em Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14. Olha que bonito o pessoal da projeção ali, já colocou ali para a gente, que bênção. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Se o grande apóstolo Paulo deixou as coisas do passado para trás, quem sou eu, irmãos? Quem sou eu para ficar lá, olhando para trás, preso nas coisas do passado? Não quero não. Pastor, eu também não quero. Eu oro por você, você ora por mim. Porque colocar em prática é um exercício de todos os dias. Todos os dias você vai ter que lutar contra isso. Todos os dias, quando esse sentimento vier, como no passado era melhor, Jesus, você vai dizer, não, Senhor, o melhor de hoje é hoje. O melhor de hoje é hoje, porque o Senhor tem um plano para mim hoje. E eu quero fazer aquilo que agrada ao teu santo nome. E o passado, eu te agradeço. Agradeço por tantas coisas boas que eu vivi, mas eu quero viver o hoje. Aí você começa a olhar para o futuro, começa a planejar o futuro, que é uma bênção. Mas às vezes, você começa a ficar ansioso. Cuidado para não trocar, tá? O passado pelo futuro, hein? O negócio é viver o presente.
Deixa o passado lá atrás, deixa o futuro lá na frente, conforme o Senhor quiser, e viva o hoje. Viva o melhor de Deus para você hoje. Irmãos, hoje, o que nós aprendemos hoje? Nós aprendemos que não é sábio ficar perguntando por que os dias do passado foram melhores do que hoje. Nós aprendemos, irmãos, que antes de fazer esse questionamento, nós precisamos dar uma segunda olhada com calma para saber se realmente o passado era tão melhor do que o presente de hoje. E que o presente guarda as suas dificuldades, assim como o passado também teve muitas, que talvez você possa estar esquecendo. Nós aprendemos, irmãos, que esse questionamento não é sábio, porque ele revela um descontentamento de nós ficarmos quase beirando uma ingratidão diante de Deus, diante daquilo que o Senhor está nos dando. Nós aprendemos que não é sábio perguntar por que os dias foram melhores do passado do que o de hoje, porque isso gera uma falsa percepção da realidade. Não deixe que os problemas de hoje venham cegar você do que você já viveu. O povo lá no deserto, quando faltou a comida, ele quis voltar a ser escravo. Cuidado. Nós aprendemos também, irmãos, que não é sábio perguntar por que os dias do passado foram melhores do que hoje, porque isso pode revelar uma fuga de alguma circunstância do presente, né, da realidade. E aí, fugir da realidade não vai melhorar nada. É necessário encarar cada leão que se levanta no nosso dia a dia. Aprendemos, irmãos, que não é sábio fazer esse questionamento, porque a gente acaba perdendo a grande dádiva do presente que o Senhor tem para nós. Resumindo isso tudo, não foque no retrovisor. Olhe para Cristo, olhe para Deus. Agora, lembra que eu falei para vocês da historinha? Que a gente não pode focar no retrovisor, mas é importante, enquanto nós dirigimos, olharmos para o retrovisor? Irmãos, quando nós olhamos no retrovisor, nós conseguimos enxergar algumas coisas. A gente pode observar que nós erramos. E aí, se nós erramos no passado, faça diferente. Dê o seu melhor, faça diferente a partir de agora. Peça perdão ao Senhor e comece a viver diferente, conforme os planos do Senhor têm para você. Agora, pode ser também, irmãos, que quando a gente der aquela olhadinha para trás, a gente veja tantas coisas boas que o Senhor nos deu. E aí é motivo de quê? Agradecer. Agradecer. E quando nós olhamos também, irmãos, no retrovisor, nós vemos uma coisa muito interessante. Nós vemos que Deus nos amou lá atrás, desde lá atrás, Deus nos amou. Como assim, pastor? Romanos capítulo 5, versículo 8, ele diz assim: porque Deus prova o seu amor para conosco, quando entregou Jesus em nosso lugar, quando nós ainda éramos inimigos de Deus. Olha que amor tão grande. Nós não amávamos Deus, nós andávamos longe de Deus, mas mesmo assim, Deus provou o amor dele para conosco, entregando o seu único filho em nosso lugar.
para fazer aquilo que nós não teríamos condição de fazer, que seria nos religar a Deus, estarmos novamente juntos com o Pai, por meio do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Nós temos a oportunidade de estarmos eternamente com o Senhor. Ele pagou a nossa dívida. Nós não somos perfeitos. Ou tem alguém perfeito aqui? Para entrar no céu, precisa ser perfeito. E só pelos méritos de Jesus há essa possibilidade. Enquanto nós louvamos ao Senhor, eu gostaria que você pensasse nisso tudo que nós falamos. Talvez você esteja com o seu coração lá preso no passado. Talvez sua vida esteja focada no retrovisor. E você descobriu que não é sábio ficar pensando por que os dias do passado foram melhores do que de hoje. Ou talvez você entendeu nessa noite também que existe um Deus que te ama. Vamos ficar de pé, irmãos? Pense nisso. Enquanto nós louvamos ao Senhor, medite nessa letra e deixe o Espírito Santo de Deus falar ao seu coração. Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz. Vamos declarar: acredito sim. Acredito sim. Acredito sim. Acredito sim que Deus vai fazer o impossível em mim. Acredito sim. Acredito sim. Acredito sim. Acredito sim que Deus vai fazer o impossível em mim viver. O impossível Deus vai fazer. Há alguém aqui que gostaria de abrir o seu coração para Jesus? Há alguém aqui que entendeu que só vai conseguir a plena satisfação em Jesus? Há alguém aqui que entendeu que Jesus está batendo na portinha do seu coração, dizendo assim: eu quero entrar no seu coração, eu quero fazer morada na sua vida.
Eu quero ser o Deus da sua vida. Eu quero te transformar. Há alguém? Se houver alguém, levante sua mão só para eu te ver, porque eu quero orar pela sua vida. Há alguém? Eu também gostaria de orar por você, querido, que talvez esteja preso no retrovisor da vida. Talvez alguma coisa que esteja tipo assim, ai pastor, passa tempo, entra tempo, eu não paro de pensar nisso. Amém, glória a Deus. Vem cá, irmão, vou orar por você. Se porventura você luta contra isso e gostaria que nós orássemos por você, sai do seu lugar também. Venha orar conosco. Venha clamar ao Senhor que te dê essa força. Vamos orar? Ó Espírito Santo de Deus, o Senhor sabe das nossas lutas, sabe das dificuldades que muitas vezes somos tentados a ficar olhando para trás, preso no passado, fazendo avaliações muitas vezes equivocadas, Senhor. Nos ajude a olhar para frente, nos ajude a olhar para o Senhor, Deus. E se porventura alguém em nosso meio passando por isso, Senhor, liberta em nome de Jesus para a glória do teu santo nome, Senhor. Que eles possam buscar a plena satisfação no Senhor. Abençoa esse irmão que está aqui, esse Espírito Santo de Deus. Que o Senhor esteja com ele. Que o Senhor visite o seu coração, more em seu coração e transforme tudo o que for necessário para a glória do teu santo nome. Nós oramos assim, em o nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe.